Adão. Comecemos com a história de Adão. Nós conhecemos muito bem o motivo da queda do primogênito de Deus. Sereis como Deus. O tentador prometeu a Eva, então Eva e seu marido caíram. Qual foi o motivo de sua queda? A desobediência. A desobediência aclara a palavra de Deus. Eles desobedeceram conscientemente a palavra de Deus, a qual eles conheciam e entendiam muito bem. Nós podemos estar certos de que a desobediência a esta palavra, mesmo que pareça tornar mais fácil o nosso caminho, trará sofrimento, não apenas para nós, mas sofrimento e talvez até ruína para nossos filhos. Talvez a desobediência esteja em primeiro lugar como motivo principal para a decadência de famílias cristãs. Se você ama o seu mestre, se você ama os seus filhos, gostaria pedir encarecidamente: obedecei integralmente, de todo o coração, com amor e sem vacilar a palavra de Deus. Este é o único caminho seguro neste mundo. Porém, qual foi o motivo da desobediência de nossos primeiros pais? Eu penso que o primeiro motivo foi a dúvida que a serpente semeou. Foi assim que Deus disse? Que o Senhor nos conceda a graça de podermos manter uma confiança inabalável na Sua palavra, a ponto de que nada possa abalar, nem ao mínimo, a nossa fé, por mais que se tornou moda duvidar da palavra de Deus nos dias atuais. Existem determinadas coisas das quais devemos fugir. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fugir da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Fugir da impureza. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Pelo que eu saiba, em nenhuma passagem da Escritura nos é dito que devemos fugir do diabo. O contrário é o que lemos. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu acredito que jamais existiu ou existirá uma dúvida na palavra cujo autor não tivesse sido o diabo. Resistam-lhe, que ele fugirá de vocês. Nós vemos que foi oferecido uma isca especial para fazer Eva desobedecer. Sereis como Deus. O tentador ofereceu a Eva um lugar superior àquele que Deus lhe havia concedido. Não vemos igualmente por toda parte a mesma tentação para nós, pais? A maioria das pessoas não procuram melhorar-se socialmente? A maioria não procura uma melhor situação aqui no mundo? E se não a conseguem para si mesmos, então vão lutar para que ao menos os seus filhos a consigam, não é? É muito triste termos que constatar que, mesmo pais crentes, não estão imunes a esta astúcia do inimigo, pelo qual ele procura levar nossa família à decadência. Nossos pais se contentavam com uma simples casinha. Nós precisamos ter uma casa elegante, bonita. Nossos pais se contentavam em andar a pé. Nós precisamos de um carro. Nossos pais se contentavam com rudes capachos. Nós precisamos ter tapetes bonitos e preciosos. Vocês podem dizer: os tempos mudaram? Isto é verdade. Havia gigantes na terra, nos tempos de nossos antepassados, isto é, nas coisas de Deus. Hoje, porém, temos homens fracos e sem energia. Adão padecia do mesmo mal. Nossos jornais trazem caricaturas do mesmo. Quem ainda não ouviu algo semelhante a não ficar por baixo dos vizinhos? Talvez apenas sorrimos quando muito mais deveria ser uma advertência para nós,
pois também nós caímos na tentação de anelarmos nos colocar à altura dos nossos vizinhos e conhecidos. Não toleramos ser considerados diferentes. Deus, porém, por sua graça, fez uma diferença. Nós somos diferentes. Eu acredito que o esquecimento dessa diferença, essa ambição dos pais de Caim de almejar um lugar superior àquele onde Deus os tinha colocado, tenha sido uma das causas da ruína de Caim e também da morte de Abel. O Novo Testamento nos esclarece um pouco melhor este caso. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Ele tinha ciúmes do seu irmão. E quem pode resistir à inveja? Provérbios, capítulo 27, versículo 4. A inveja, malquerência, levou à queda muitos santos de Deus. Valeria a pena vocês pegarem suas Bíblias e uma boa concordância para ver o que o Senhor nos tem a dizer a respeito da inveja e ciúme? No momento, porém, contentamo-nos com uma passagem, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Sim, foi na inveja que se baseou o assassinato cometido por Caim. Também é a inveja que faz-nos procurar uma posição melhor daquela que Deus nos deu. Portanto, meus amados, fiquem atentos para se despojarem da inveja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Quando Eva escolheu o fruto proibido, ela não imaginava que fruto amargo estava preparando para si, um fruto que roubou seus 2 filhos de uma só vez? Quão despreocupada e levianamente nós consentimos conscientes com algum pecado, o qual pode trazer-nos anos de amargura e sofrimento. Para nós e nossos filhos, estejamos cautelosos. Ainda nos é acrescentado uma indicação que nem tudo na família de Adão era como deveria ser. De Gênesis capítulo 4, versículo 1, pode-se supor que foi Eva quem escolheu o nome de Caim. Isto pode parecer normal em nossos dias, porém, tememos que está em contradição com a ordem de Deus. É como um talo de palha, que pelo qual se pode perceber a direção na qual o vento soprava na casa de Adão. Vocês estão recordados que foi Eva quem provocou a queda de Adão? Aparentemente, ela continuou na liderança do governo deste lar, daquela primeira família. Quando chegamos a Sete, em Gênesis capítulo 5, versículo 3, nós vemos que as coisas mudaram. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou de Sete. Agora, Adão e Eva haviam aprendido a lição, e nós encontramos Adão em seu devido lugar. E qual era esse lugar para ele e para Eva? Penso que, por um lado, 1 Pedro capítulo 3, versículos 4 a 6 nos responde a esta pergunta. O incorruptível adorno de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Por outro lado, são vocês, jovens esposas e mães, a quem eu escrevo, que dirigem o governo de sua casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. A palavra grega que é empregada aqui é bem esclarecedora. É a única passagem no Novo Testamento onde ela aparece
E, se traduzida literalmente, talvez seria sejam donas de casa. É uma única palavra, um verbo. Já o substantivo, da qual deriva, é usada 12 vezes, todas nos 3 primeiros evangelhos, sempre se referindo ao Pai, e é traduzida como senhor da casa, chefe da casa, dono da casa, etc. O pensamento do verso de 1 Timóteo capítulo 5 é maravilhoso. Descreve uma soberania real, a qual não afeta aquela do chefe da família, muito mais ambos, marido e esposa, governam juntos o pequeno reino de Deus e que Deus lhe confiou. Talvez já possamos ver um pouco da prática dessa unidade de pensamento quanto ao recém-nascido Sete, embora em Gênesis capítulo 4, versículo 25, até pareça que é Eva quem novamente toma a liderança na escolha do nome da criança, notamos no capítulo 5, versículo 3, que as mesmas palavras também são usadas por Adão. O livro de Provérbios até que merece mais do que uma simples menção superficial, pois ali esta doce harmonia entre pai e mãe nos é mostrada de uma maneira singular através do fato que, das 14 vezes em que é mencionado a mãe, 12 vezes se refere a pai e mãe em conjunto. Aparentemente, esta tão amável unidade não é bem aquilo o que por muitos anos caracterizou o lar de Adão. Temos, no contraste entre Gênesis capítulo 4, versículo 1 e capítulo 5, versículo 3, uma instrução muito severa. Eva realmente governava a casa, porém não vemos considerada por ela a advertência de 1 Pedro capítulo 3, que regulamenta esta soberania da mulher. É reconfortante vermos que finalmente a lição foi assimilada, sendo Sete o fruto e a prova da lição aprendida com muito sacrifício. Sete é o primeiro daquela longa lista de nomes, semente da mulher, que culminou com a semente gloriosa que esmagaria a cabeça da serpente, o nosso Senhor Jesus Cristo.